Hola, queridos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Qué bueno. Empezaremos hoy más una clase de español. Sean muy bienvenidos a nuestra clase. Abran sus libros, por favor, en la página 104, vale? Então, queridos, muito boa tarde para vocês. Vamos iniciar mais uma aula de espanhol, certo? A primeira aula da semana, tá bem? E a nossa aula de hoje nós iremos estudar la lección 9. Nós, na aula anterior, que foi a aula presencial, nós iniciamos o conteúdo gramatical, lembram? Estudamos as conjunções Y, IE, O, U. Não foi isso? As conjunções, tanto de adição quanto de alternativa, não é isso? E nós combinamos que na semana que vocês estivessem em casa, nós iríamos focar na compreensão leitura, tá bem? Então, nós vamos iniciar a lección 9, que trata de meio ambiente e sustentabilidade. Então, quando a gente fala de meio ambiente e sustentabilidade, é algo muito recorrente, né? A gente estuda tanto na língua espanhola, tanto em geografia, história, estuda em ciências, língua portuguesa. Por quê? É um assunto multidisciplinar. Então, é um assunto que a gente estuda em todas as disciplinas, porque é algo realmente de suma importância, que a gente tenha conhecimento e que também nós possamos, né, colaborar para um meio ambiente mais sustentável, tá? Então, sustentabilidade. Que é sustentabilidade? Que é meio ambiente? E aí nós iniciamos, né, com esse tema de responsabilidade social e que a gente deve assumir, né, essa responsabilidade, independentemente da idade que nós temos, se nós trabalhamos, independentemente se eu estou frequentando a escola, se não. Então, independentemente de tudo, nós precisamos conhecer e abordar este assunto, tá bem? Então, nós começamos com a leitura contextualizada, que é aquela leitura contextualizada, né, que vem sempre agregada de fato, situações reais e comprovadas. E aí o título do texto que nós vamos ler é Desarrollo Sustentable. Então, desenvolvimento sustentável. Sim, é possível você ter um desenvolvimento sustentável no meio ambiente, certo? E é por isso é isso que nós vamos estudar agora. Desarrollo sustentable. Existe una guerra que el hombre lucha desde hace varios cientos de años. Es una guerra silenciosa, o mejor dicho, silenciada, en la que contradictoriamente ganar significa perder. Esta guerra se viene librando a escala mundial, pero sus mayores batallas se viven cada día en el hemisferio norte. Su inicio, podríamos decir que fue entre los años 1760 y 1780, en Inglaterra, donde comienza a buscarse la mecanización de la producción con el fin de conseguir que ésta sea más rápida y abundante. Para eso eran necesarias grandes máquinas y el carbón era la fuente de energía utilizada por excelencia. A partir desse momento, cientos de miles de pequenas batalhas dan forma a la cruzada mundial del hombre contra la tierra, una guerra de autodestruição, contra su propio hábitat en la que ataca y destruye sus fuentes de alimentos naturales, de producción de oxígeno y de reservas de agua potable necesarios para la vida. Esta es una guerra de la que todos somos parte, en la que a diario utilizamos nuestras propias armas de destruição masiva, tan masiva que están destruyendo a todo ser vivo sobre la tierra, el automóvil, la heladera o el equipo de aire acondicionado, con las tecnologías que se han aplicado hasta ahora y solo por citar algunos ejemplos, sumados al consumismo desmedido e irresponsable, provoca um efeito negativo no ecossistema do planeta. Claro que estas não são as únicas armas com as que contamos. Como dignos seres superiores, hemos perfeccionado nosso poder de fuego para que não haja possibilidade de que perdamos. Ganemos esta guerra.
Temos e usamos a melhor tecnologia para criar nossas bombas ecológicas, como os derrames de petróleo, a mineria a cielo aberto, as centrales nucleares, as megas represas. Incluso, estamos perfeccionando desde há algum tempo a forma de modificar geneticamente de forma direta ou por contágio todo o que sobreviva para que não vá a creer esta insolente natureza que algo se nos pode escapar. Devemos detener essa guerra que lamentavelmente estamos ganando, perdendo. E a única forma de hacerlo é dar um hueco muito grande no rumbo que o desarrollo humano ha tomado. Porque se não, este não é lamentavelmente sustentado, se não temos a precaução de utilizar sem extinguir, de produzir sem contaminar, de consumir de forma responsável. Se não terminamos com as guerras de mísseis, bombas e urânio empobrecido, se não utilizamos fontes de energia limpas, o fim da guerra se vê próximo. E o pior do caso é que nossa vitória está e será terminante. Então, queridos, acabamos de realizar a leitura do texto, certo? Um texto bem forte, um texto bem reflexivo, na verdade, falando sobre a sustentabilidade. Então, a nossa responsabilidade social, ela é bem grande, né? Eu sempre falo isso para vocês. Desde o papel que você tira do seu caderno, que você joga no lixo, desde a embalagem daquele chiclete que você come, desde a embalagem daquele suco de caixinha que você toma, a garrafa PET do refrigerante também que você tomou. Então, cada dia nós estamos consumindo mais coisas industrializadas. Então, esse nosso consumismo acaba por prejudicar o meio ambiente também, né? Essa guerra que a gente está falando aqui no texto não é uma guerra só das indústrias, é uma guerra que todos nós estamos envolvidos, na verdade. Então, queridos, quando fala em desarrollo sustentável, nós estamos falando no desenvolvimento sustentável. Só que nós vivemos uma guerra de mais de 100 mil anos, né? Então, essa guerra em que o ser humano, ele tenta sobreviver se destruindo, né? Vamos entender isso. E a gente fala nesse sentido, porque o ser humano, ele acaba por construir muitas indústrias, ele avançar muito na tecnologia, mas ele acaba se autodestruindo, destruindo o seu habitat, destruindo as fontes de energia, né, que a gente precisa, que a gente necessita, e gastando isso também de forma mal feita. Né? Então, desde quando que nós temos essa guerra? Na década de 60, 1760 e 1780, a Inglaterra passava por um processo de industrialização, não é isso? Que a gente já estuda em história, que é a Revolução Industrial. Nessa Revolução Industrial, são criados equipamentos novos, máquinas, para que se produzam em grande escala, se produzam em maior quantidade, não é isso? Porque a necessidade das pessoas está aumentando. E aí dá início àquele ciclo vicioso de consumismo. A gente vai comprar mais porque estão produzindo mais. Ou então vamos produzir mais porque estão procurando mais, tá? Então, de lá para cá, a gente tem guerreado sempre contra nós mesmos, né? Contra a nossa casa comum, que é o meio ambiente. Lá no texto fala sobre isso, né? Essa construção de máquinas e que o carbono era a fonte de energia. Então, o carvão era a fonte de energia que eles usavam por excelência nessas máquinas, tá? E a partir daí, nós continuamos a guerra. Nós fomos melhorando entre aspas, né? Tecnologicamente, o que se usa para gerar energia nessas máquinas. Hoje, todos nós fazemos parte dessa guerra, tá? Então, alguns exemplos são citados no texto, tá? Que nós usamos e que a gente acaba por prejudicar o meio ambiente, tá? Então, lá no texto é citado o automóvel, né? Então, os automóveis em si, como eles são movidos a gasolina, álcool, petróleo, né? Na verdade, eles acabam poluindo muito o meio ambiente. A geladeira também cita como um meio, praticamente todas as casas necessitam de uma geladeira, como se fosse um móvel que a gente não consegue viver sem hoje, não é isso? Ar-condicionado também é citado no texto, certo? E inúmeras tecnologias. Eu sempre digo isso a vocês em sala, né? Existe uma produção programada pelas indústrias, que eles produzem um produto
e já programam praticamente o tempo de vida daquele produto. Então, até quando que ele vai durar para que ele possa ser trocado, né? É assim com o celular, é assim com a televisão, com o computador. Então, a gente usa um aparelho doméstico e ele tem um número X, né? Mais ou menos de vida útil. Quando ele dá problema, geralmente o conserto às vezes é até mais caro que o novo, a gente descarta e compra um outro. E esse nosso consumismo vai gerando sim danos ao meio ambiente, tá? O aparelho celular, então você compra um hoje, na semana seguinte, por exemplo, já tem um aparelho com funções mais ainda avançadas. E a gente vai entrando nesse ciclo vicioso, né? Vamos ter muitos calçados, vamos ligar o ar-condicionado o dia inteiro. E aí a gente sabe que a energia elétrica, ela é produzida também com água, né? E ela necessita de água potável para ser produzida. Então, tudo isso que nós fazemos acaba também por prejudicar o meio ambiente, tá? E eu não estou falando de indústria, estou falando de nós, pessoas que não estamos trabalhando com a indústria. Aí vocês vejam as indústrias, a quantidade de lixo que é jogado, né? A água poluída, o quanto eles liberam de carbono no meio ambiente, que vai poluir também. Então, todas essas questões, elas acabam por prejudicar o meio ambiente, tá? E aí diz no texto que não são as únicas armas que nós usamos, né? Não é só a geladeira e o ar-condicionado, a televisão, o celular, não são as nossas únicas armas. A gente não feliz com isso, a gente precisa de uma panela elétrica, a gente precisa de uma churrasqueira elétrica, uma fritadeira elétrica, a gente precisa de um forno elétrico, então a gente cafeteira elétrica, porque assim, não existe, acho que na cozinha, um prato mais simples de se preparar do que um café. Mas as pessoas insistem em ter uma cafeteira elétrica, né? Então, micro-ondas. Então, tudo isso é consumismo, tá? E esse consumismo que nós temos, necessidade de estar sempre acompanhando a indústria, prejudica o meio ambiente também. Todos nós somos responsáveis. Você que compra muitas folhas, estraga muito, rasga muito papel, joga fora, come muita coisa, joga embalagem de qualquer jeito, também é responsável. É nossa responsabilidade cuidar da nossa casa comum. Na casa de vocês, eu tenho certeza que os pais de vocês devem orientar vocês a como cuidar da casa que vocês moram, deixar as paredes limpinhas, né? Limpar, organizar. Então, isso também tem que ser feito com o meio ambiente, porque é a nossa casa comum, a casa de todos, tá? E aí fala no texto, no finalzinho, que se a gente continuar guerreando dessa maneira, né, o fim está próximo. Só que o pior do caso é que a gente terá a vitória terminante. Então, assim, a gente vai ganhar e vai perder, né? É aquele discurso da Dilma. Quem ganhar, não ganhou, e quem perdeu, todo mundo junto, né? É basicamente isso, certo? Então, cuidar do meio ambiente é a nossa responsabilidade, tá, gente? Diminuir o uso de sacolas. Nós até falamos isso na nossa aula em sala, quando nós falamos sobre os 5 R's, lembram? E aí os 5 R's, que nós temos repensar, não é isso? Reduzir, reutilizar, reciclar e renovar. Então, reduzir faz parte do processo, tá bem? E aí, depois da leitura do texto, vocês vão responder a atividade, tá? Compreendendo o texto. E aí, vocês têm a página 105, 106 e 107, vale? Todas de acordo com o texto, tá bem? Vocês podem reler o texto, procurar o significado das palavras que vocês não conseguiram compreender na leitura, tá bem? Tem alguns termos realmente mais científicos que eu imagino que vocês vão precisar de pesquisa, tá? E aí nós temos o dialogando, el medio ambiente, que é o meio ambiente, tá? Então nós temos aí uma conversa entre hijo e madre, né? O filho e a mãe. Vamos lá. Primeiro o hijo que começa, não é isso? Mamá, ¿por qué dicen que la Tierra está muriendo? Porque la gente no está cuidando del planeta. ¿Qué debemos hacer para mejorar la calidad de vida? Debemos cambiar nuestras actitudes. Por ejemplo, consumir menos produtos industrializados, usar menos contaminantes, hacer el reciclaje de productos, un mundo de más solidaridad, entre otras acciones. Madrecita, ¿puedo hacer una donación de algunos juguetes? Verdad, vámonos a separar y compartir con otros niños. Qué bueno, así ayudamos y contribuimos con más alegría y justicia
em nosso meio ambiente. Então, eles estão conversando sobre o meio ambiente. E aí ele pergunta, por que que dizem que a Terra está morrendo? Né? Ela está morrendo porque nós estamos matando, não é isso, gente? Mas ela responde, né? Porque a gente não está cuidando do planeta. Nós estamos tirando o máximo que nós podemos e não estamos cuidando, né? Um lugar que você só tira, se acaba, né? A gente sabe disso, se você não cuida. E aí ele pergunta o que a gente deve fazer para contribuir com a qualidade de vida. E ela diz, primeira coisa, mudar as atitudes. Consumir menos industrializados, usar menos produtos que contaminam o meio ambiente, fazer reciclagem de produtos e ser mais solidários, entre outras ações. E aí ele tem uma ideia, né? Se ele pode dividir, fazer uma doação de alguns jogos, né? Brinquedos dele para outras crianças. E ela diz que sim, é muito bom, porque além de contribuir com as crianças, né? Dar alegria para elas, a gente também não vai para o lixo. Então, é uma maneira de cuidar também do meio ambiente, tá? Eu sempre falo isso, gente. Doação é isso. É você dar a alguém para que você não jogue no lixo, mas é algo que alguém consiga utilizar, né? Não é algo que não preste, que você não presta mais para nada e você vai doar. Não, você vai doar algo que é possível da pessoa ainda utilizar, certo? E aí nós temos um exercício em la página 108, classe de meio ambiente. E eles estão num lugar, natureza, e estão conversando, certo? Classe del meio ambiente. E aí eles estão conversando uma conversa bem crítica. Vamos ler juntos. Al fin llegamos. Aqui está el bosque de la Humida. Hermoso. Oh! No sabia que en los humedales podían crecer bosques. Sacamos una foto, Tina. Que todos vean lo que es un paraíso vivo. Yo soy parte de él. Hoy veremos cómo los bosques de las humedades pueden amortiguar las grandes lluvias e inundaciones. Además, purifican el aire y pueden ayudar contra el calentamiento global, aportar agua dulce para la vida y mucho más. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo. Entonces, ¿podemos declararlos? La octava maravilha del mundo? Então, no diálogo, né, eles estão discutindo a importância de um bosque, né, eles encontram um bosque, veja, eles estão procurando um lugar para ficar e acabam encontrando esse bosque, certo? E aí, no bosque, eles percebem quais são os benefícios que a natureza traz, né? Então, purificam o ar, podem ajudar contra o aquecimento global, né? Eles também trazem mais água doce, para a gente ter uma qualidade de vida maior. E aí ele tem uma pergunta, né? O que ele diz lá, o peixinho? Que a gente pode declarar isso como a oitava maravilha do mundo, porque é perfeito, né? E aí vocês vão responder a atividade, né, em relação ao TBU. E a terceira questão, vocês vão olhar as imagens e vão escrever no caderno sobre o que você pensa sobre o tema. Então, na primeira imagem nós temos energia solar, na segunda imagem nós temos aí plantação em garrafa PET, na terceira imagem coleta de lixo seletiva, na próxima imagem nós temos aí uma sucata, nós temos aí um animal preso todo, né, amarrado pelas redes, e temos também a água das chuvas descendo de uma maneira, né, que não está limpa, está suja. De cada imagem, você vai numerar 1, 2, 3, até chegar na 6. E você vai escrever uma frase sobre cada uma delas, tá? E vocês devem escrever isso em espanhol, tá bem, meus queridos? E essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês façam a leitura do texto e que a partir deste momento nós possamos ter uma outra visão do mundo sustentável, tá bem, meus queridos? Buenas actividades, buenas clases e hasta nuestra próxima clase de espanhol. Tchau!